Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja dentro dos nossos corações. Sou Antônio Gentil, trabalhador voluntário da Casa Geraldo Ferreira, localizada em Santo André. Estou muito feliz de estar com vocês e agradeço à Casa Verdade e Vida pela oportunidade de utilizar esse canal de comunicação e a vocês, meus irmãos, por permitirem adentrar-se em seus lares com o propósito de passar os ensinamentos sublimes, tão bem esclarecidos pela nossa querida doutrina espírita. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe neste encontro virtual. Vamos assim serenando nossos corações e elevando nossos pensamentos e sentimentos até nosso Mestre Jesus. Vamos também depositando em suas mãos toda a nossa gratidão e o nosso amor por tudo que temos recebido, por tantas graças e bênçãos em nossas vidas. Que hoje, nesse encontro, nossos benfeitores protetores espirituais estejam conosco, nos orientando e nos inspirando para melhor compreendermos a mensagem que será dividida, para que possamos aplicá-la em nossos dias através de nossas ações. E assim protegidos e amparados em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga responsável por esse trabalho de amor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todos os males, Senhor, que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Então vamos à leitura do Evangelho, só desse item, até para que a gente possa entender o que está escrito, né? E é uma mensagem que está ali gravada, né? E cada um de nós fará uma interpretação desse texto, né? Porém, vale frisar, cada um tem a sua maneira de interpretar. Eu tenho a minha e você terá a sua, lógico. Porém, vale frisar que cada vez que eu leio esse texto, esse item, ou seja, esse item 2, eu interpreto de uma forma diferente. Não na essência, mas sim eu vejo outras possibilidades de agir, né, no meu dia a dia. Então, é mais um reforço, né, para que a gente possa interpretar com as palavras de outras pessoas, né, de outros irmãos, segundo a interpretação de cada um. Mas o que vale, na realidade, é o ato, é a ação que cada um de nós iremos colocar em prática, da melhor forma que entendermos, seguindo os princípios, né, que Jesus nos deixou, que é a prática do amor e da caridade, que é a essência, né, da nossa doutrina. Bem, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso apenas
lhe faltava o quê? O labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde melhor, esse tal, meus amigos, não teria tido o salário de obreiro, mas sim o da preguiça, né? O camarada vai lá trabalhar 1 minuto, 2 minutos e quer ganhar tudo, não é assim, né? Tem que estar participando, tem que estar no jogo, tem que estar preparado. É como se fosse um reserva, reserva assim, um time de futebol, vamos entender dessa maneira, né? O reserva está ali, mas ele está preparado para entrar a qualquer momento aqui, quando do jogo, da partida, vamos dizer assim, né? De futebol, vamos entender dessa maneira. O técnico o chamará a qualquer momento, dependendo da estratégia de jogo, dependendo do momento do jogo, da característica do jogo, do adversário, ou seja, bem, isso é apenas para que a gente possa entender, né? Mas na realidade é isso, nós temos que sim estar preparados para o que der e vier, né? Como nos prepararmos? Como devemos nos preparar? É através da prática, através da capacidade, através da leitura, através do entendimento, da troca de experiência, né? E a ação, a prática, ela vai acontecer a qualquer momento. Nós vamos ser chamados. É só ficarmos atentos, é só ficarmos ligados nessa possibilidade que ela está aí ao nosso redor. É só abrirmos os nossos olhos e os nossos corações que nós vamos entender, enxergar e colocar em prática. É assim, né? Bem, voltando. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançado à perturbação nas famílias, arruinado o que nele confiava, abusado da inocência, que, enfim, que haja cevado em todas as ignominias da humanidade, que será desse? Basta-lhe a dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Mal bastasse o teu tempo, esqueceste e que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quanto te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Vejam, temos que estar preparados, não é porque a situação, as possibilidades, vamos dizer, não aconteçam, a gente vai ficar ali de mãos atadas, esperando que as coisas aconteçam, que venham bater na nossa porta. Não, vamos arregaçar as mangas e vamos atrás, né? Que nós vamos encontrar. É só querer, é só abrir os olhos, como eu disse, abrir os nossos corações, que nós vamos ter essa possibilidade. Agora, é ter disposição de fazer, né? Bem, voltando. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encamação, cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos um momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca de que a vossa existência, por longa que vos apareça, mas não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
Bem, meus irmãos, quem são os últimos? E os primeiros? De onde surgiu esta frase? Está inserida em que parábola? Que tipo de símbolo quer nos transmitir? Qual o sentido dos muitos chamados e poucos escolhidos? Qual a interpretação que possamos ter, que podemos ter? O que é necessário para que a gente possa entender e colocar em prática? Bem, sintetizando, último. O que é o último? É que vem depois de todos, que vem depois do penúltimo, extremo, derradeiro, final. São definições, né? Primeiro, uma definição que inicia uma série ou ordem que precede os outros em relação ao tempo, ao lugar ou da categoria, que os mais importante, o mais distinto, o mais notável entre todas desta mesma espécie, classe, raça e nacionalidade. Jesus usava a parábola para comunicar os seus conhecimentos, contava uma história e dela extraía um ensinamento moral. Nesse texto, o Evangelho dizia que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, acertando um determinado valor por hora trabalhada. Saiu em várias horas do dia, assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos escolhidos. Mateus 21 a 16. Esta parábola também é conhecida como parábola dos trabalhadores da vinha, parábola do empregador generoso. Nesses escritos, deduz-se que qualquer trabalhador que aceitar o convite, não importa em que hora do dia receberá uma recompensa igual. Os primeiros, na essência, os trabalhadores da primeira hora, né? Quem são? Vamos imaginar, vamos retroceder na história toda, né? Desde o início, né? Seria quem? São Moisés e os profetas. Os chamamentos podem ser observados na primeira revelação divina. Dentre todos os conhecimentos, a tábua dos 10 mandamentos é a que melhor sintetiza esse chamamento. Nela há 10 regras, 10 ordens para que aceitemos a palavra de Deus. Cada um dos mandamentos evoca uma lição moral que pode ainda ser atualizada nos dias que correm. Os segundos. Quem são os segundos? Na ordem. É os que seguiram os da primeira hora. São os apóstolos, mártires ou pais da igreja, os filósofos. Seria sintetizar a segunda revelação divina, em que Jesus foi o arauto que nos trouxe a boa nova. A mensagem do amor e o chamamento foi dado a todos, mas poucos deram ouvidos. Os últimos. Todos que estão reencarnados podem ser considerados últimos. Eu, você, todos nós. Mas especialmente quem? Especialmente os espíritas, que receberam mais conhecimento, que estão recebendo conhecimento, que têm a oportunidade de ter esse conhecimento, pois o Consolador prometido trouxe as bases para uma melhor compreensão da realidade do convívio com o próximo, sem deixar de lado todos os ensinamentos que Jesus divulgou em sua época. Nós temos essa possibilidade, nós temos essa condição. Como? É nos aperfeiçoando, estudando, lendo, buscando informações, buscando ali uma troca de informações, recorrendo ali ao nosso irmão, ouvindo, participando de palestras nas casas, essas lives, né, que são tão enriquecedoras nos dias de hoje. Então nós temos que dispor de tempo
para que a gente possa entender cada vez mais a mensagem a qual Jesus nos trouxe. E cada vez que ouvimos ou entendemos, ou enxergamos, ou lemos, né, nós vamos nos aperfeiçoando. Ou seja, essas informações vão aqui, vai agregando valor aqui na nossa caixinha, né, no nosso arquivo, aqui, na nossa mente. E no momento oportuno podemos e temos que colocá-la em prática. Nós sabemos o momento certo, as oportunidades acontecerão. Bom, para isso não é só ter trabalho, não é só ter o trabalho, que o trabalho está ali, é ter a boa vontade, a necessidade de verificarmos como está a nossa atitude com relação à espera. E aí, vamos ou não vamos? Vamos ficar esperando o quê? Vamos em frente. Bem, estamos blasfemando contra Deus, deleitamo-nos na preguiça, para que seja proveitosa a espera. Urge, confiamos a Deus, mantemo-nos em atividade constante, seja de que tipo for, importa que a vossa vontade esteja à disposição do Criador e que essa demora não seja fruto de nossa preguiça, de nossa imprevidência. Temos que estar atento, temos que estar ligado. É como eu disse, é como se fosse um reserva de um time de futebol, um reserva do militar, do exército, da marinha, da aeronáutica. Ele está ali pronto para ser chamado. Ele está ali tá na espera. Na hora que houver a necessidade, ele vai ser chamado. Ele vai ter que entrar em jogo, em forma, vai ter que colocar, vai ter que entrar na batalha, né? E para entrar na batalha você tem que estar preparado, não tenha dúvida, né? Senão você vai se machucar, você vai estar... Né? Não pode, você tem que estar atento, ligado, pronto para atuar. Né? Na espera, testa-se a medida da alma, né? Pelo fato de não termos a ocupação. Podemos nos valer de muitas coisas que a matéria nos incita, apelarmos aos vícios, participarmos de manifestações, destruirmos o patrimônio público, entre outras, né? Isso que é inatividade, é o não fazer nada, sabe? É ficar olhando para o céu, esperando que as coisas aconteçam. Ou fazer o quê, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa. Pô, ao invés de ficar fazendo essas coisas aí, tá? Malvadeza, sabe? Prejudicando o outro, pensando no outro, querendo prejudicar, querendo levar vantagem. Gente, vamos levar esse raciocínio para situações possíveis de ser executadas, para a prática do bem, da caridade. Gente, tem N fatores, possibilidades ao nosso redor. É só enxergarmos, é só queremos fazer, querer executar, né? Bem, o Evangelho nos adverte que a riqueza e o poder não são dádivas que podemos usar contra usar ao nosso bel prazer. São oportunidades para exercitarmos a caridade e ajudarmos a desenvolver as almas ao nosso redor. Se nós tivermos essa condição, né, vamos dizer assim, essa possibilidade, essa situação, por que não usá-la na prática do bem, na prática da caridade ao próximo, né? Falar é fácil. É muito fácil. O que nós temos é que sim, realizar, ter atitude, ações, né? Praticar. Mas praticá-la de maneira correta, né? Ou seja, você pode ali estar sim esperando a oportunidade ali na reserva, mas tem que estar se preparando, né? A resignação ante a vontade de Deus, nada pode alterar o nosso ânimo. Nesses momentos convém nos lembrarmos de alguma passagem evangélica, principalmente aquele que nos exortam a cultivar a paciência, pois tudo o que se nos acontece é porque temos condições de suportar e suplantar. Sabe, diante das dificuldades que vivenciamos, diante do nosso dia a dia, diante do que a gente tem que ter, né, para sobreviver, para manter, para conviver com nossa família, né? Nós temos que ter paciência, nós temos que tirar dessas práticas, dessas experiências, a essência, né, de tudo, para que a gente possa
colocá-la em prática, né? Mas essa prática, né, nessa convivência, ali também a gente vai praticar caridade, como ouvir, como dar o ombro, sabe? Transmitir, passar uma palavra, poxa, isso é uma essência, isso é onde, principalmente onde a gente tem que fazer, né? Onde a gente tem que praticar isso? Pô, no nosso lar, dentro das quatro linhas, com os nossos filhos, com as nossas companheiras, os nossos companheiros, né? Isso sim a gente tem que, é uma missão, a gente tem que estar pronto ali. Por que não essa experiência de começar a cultivar e praticar dentro dos nossos lares, né? Ali você está se preparando, você está exercitando. E quando tivermos a oportunidade que ela está ali fora dos nossos lares, nós já estaremos prontos para fazê-la, né? Onde a gente pode recorrer, obter essas informações? Pô, na casa espírita, já passei no Evangelho, né? Ouvindo mensagens, na leitura das obras, né? Essenciais. Ou seja, uma troca de informações com o nosso irmão aqui ao lado, né? Ouvir os nossos mentores, né? Ter essa sensibilidade, ter essa condição, sabe? Poxa, colocar em prática, é isso, né? Ter essa possibilidade. Tem uma mensagem, né? O espírito André Luiz diz-nos que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Estejamos assim sempre nos preparando através do estudo, da leitura e da caridade para com o próximo. Bem, o espírito de Emmanuel, no capítulo 29, Vinha de Pão Nosso, diz-nos: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens aguardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue o padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. O espírito de Emmanuel, no capítulo 29, Vinha de Pão Nosso. Bem, a vantagem da última hora. Os espíritas são os últimos a serem chamados, como eu disse anteriormente. Eles têm uma vantagem, trazem no seu bojo tudo que os outros já contribuíram ao longo do tempo. Basta pesquisar os escritos desses pensadores para certificar-se da sabedoria de cada um deles. Nesse mister, faz-se necessário chamar a atenção dos primeiros filósofos, pois não separavam o pensar do viver, tal qual nos prega a doutrina espírita. Ela não queriam ostentar grandes conhecimentos, mas aliar a sabedoria à arte de viver. A história nos lembra de que somos convidados a trabalhar no reino de Deus, independentemente do momento em que aceitamos o convite e somos recompensados. Isto é, Deus sempre nos chama para o trabalho edificante e a prática do bem, mas nem sempre respondemos com prontidão, com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Nossa meta é a evolução espiritual. E enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam e demoram. Demais para despertar para o seu trabalho de purificação espiritual. E mesmo aqueles que levam mais tempo ainda, sim, são agraciados na mesma intensidade, ou seja, desfrutam igualmente dos benefícios da plenitude do Espírito como os primeiros que atingiram o grau de adiantamento superior. Isso quer dizer que o trabalhador da última hora é tão merecedor quanto aqueles que o antecederam, desde que ele, na verdade, realize todas as tarefas que lhe cabem com muita dedicação e sacrifício perante
ao próximo perante o nosso irmão. Bem, meus irmãos, mas diante de tudo, diante das condições, diante das situações, o importante, é muito importante que tenhamos fé, né? Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Confie nas capacidades que você tem e caminhe sem temer os obstáculos, porque você pode vencer, você vai vencer. Corresponde à confiança que Jesus depositou em você quando Ele deu as capacidades que você dispõe. Para quê? Para que a desenvolvesse e a colocasse em prática. Em prática a quem? Ao nosso próximo, ao nosso irmão. Bem, que os ensinamentos obtidos nessa conversa seja dividido em nossos lares, com os nossos companheiros, companheiras, filhos, em nosso ambiente de trabalho, ou seja, onde tivermos a oportunidade e segurança para levá-lo, pois nós nunca estaremos sozinhos. E assim damos por encerrada a conversa, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. E agora a gente vai se preparando para os nossos passos da noite. Quem não colocou ainda a aguinha para fluidificar, vai lá, corre. Pega um copinho d'água e coloca, dá tempo. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pedir a presença dos mentores espirituais. Vamos pedir a presença dos irmãos socorristas, de todos aqueles tarefeiros tão carregados de amor e de respeito por todos nós e que vêm com o seu coração repleto de sentimentos de fraternidade, de respeito, de amor e de caridade, para nos trazer o bálsamo das energias do alto, as energias do nosso Pai. Então nós vamos pedindo a presença, em primeiro lugar, da equipe que cuida das águas, da fluidificação das águas. Que nesse momento, Senhor, possam todos os bálsamos, todos os medicamentos que vêm das matas, que vêm dos minerais, que vêm até das águas, que possam ser colocadas como medicamento tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Que essa água, nesse momento, fique impregnada com as energias salutares que emanam do coração dos nossos mentores, e especialmente do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, para que em cada copo exista uma bênção de transformação, de renovação, de paz e de amor. Que assim seja. E nós pedimos nesse momento que a equipe que cuida das nossas crianças, dos passes de P4A e P4B, possam emanar de seus corações os fluidos benéficos, salutares, e que envolvam todas aquelas crianças que nós agora nos lembrarmos, e a nossa mente é tão rápida. Nós podemos, numa fração de segundo, correr tantos locais e buscarmos tantas crianças para senti-las nesse momento envolvidas numa aura de luz, de amor e de paz, para que elas possam encontrar o equilíbrio físico, emocional e espiritual. E nós agradecemos esses irmãos pelo cuidado com as nossas crianças. E nos ligamos agora com as equipes responsáveis pelos tratamentos de P2, P1 e CH. Que cada um deles, emanando dos seus corações
energias de amor, energia de refazimento, energia de luz, energia de saúde. Que cada um deles possa atingir cada lar, cada coração, cada ser vivente que nesse momento necessita desses fluidos. O P2, que cuida do nosso corpo físico e espiritual. O P1, que cuida do nosso corpo físico. E o CH, que acolhe todos aqueles irmãos necessitando de amparo, de proteção, que ainda no momento não conseguiram perceber, que se encontram numa nova jornada. Que essa energia de amor e de paz envolva a todos, trazendo paz, trazendo equilíbrio e trazendo serenidade. E nós agradecemos do fundo do nosso coração. E neste momento, nós vamos buscando a presença da equipe dos trabalhos de P3A e P3B. Que esses irmãos tão abnegados, que esses tarefeiros do Mestre, que se dedicam com tanto carinho ao auxílio dos irmãos, que já não se encontram mais na matéria, e que muitas vezes não perceberam isso ainda, mas que necessitam de amparo, de orientação, de carinho, que essa energia os envolva nesse momento, dando a eles um lugar de refazimento, um lugar de paz, um lugar de equilíbrio, para que possam, assim que for possível, reiniciar a sua jornada, a sua caminhada, rumo ao destino que todos nós está reservado, que é a nossa evolução, o nosso retorno à nossa essência divina. E essa essência divina é a essência do bem, é a essência do amor. Nós agradecemos a todos os tarefeiros do Mestre Jesus que tão carinhosamente participaram deste trabalho, rogando a Deus, nosso Pai, que os envolva sempre em muita luz, em muita paz, em muita serenidade. E muito rapidamente, vamos vibrar do fundo do nosso coração, todos nós agora nesse momento, uma energia de muito amor para todo o planeta Terra, para que possamos todos nós, humanidade do planeta Terra, estarmos em paz, em equilíbrio e realizarmos a tarefa que nos compete, com confiança, com fé, com amor. Porque nosso Mestre Jesus está no leme desta nau e ela seguirá, com certeza, e atingirá o rumo para o qual foi destinado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos pelo carinho e até uma próxima oportunidade, se essa for a vontade do nosso Pai. Beijos. Fiquem em paz.